A gente vai pra um papo rápido aqui de top e flop do mês. E o top, pra todas nós, além de Mario, foi pra mim, assim, pra mim, pessoalmente, uma belíssima surpresa, porque eu não estava esperando nada desse filme. Nada! E recebi ouro, puro ouro, que foi Dungeons and Dragons, Honra Entre Rebeldes. Que filme gostoso Amei. e divertido. Chris Pine tá muito bem, o elenco todo tá muito bem no filme. Tá. E eu sinto que é isso, assim, de novo a gente tem uma franquia de extremo sucesso em outro âmbito do entretenimento, que também não tem muita história, meio que cria a sua própria história. E eles conseguiram criar uma aventura que é divertida. Eu, inclusive, fui assistir o filme esse final de semana de novo com o Renato. E é muito doido, porque ele virou pra mim uma hora no filme e a gente perdeu bem o comecinho. E eu tava tentando contextualizar ele, porque é muito importante. Principalmente o comecinho. Não, o comecinho não. O comecinho é muito bom, é. Ele entrou quando o bicho já tá voando pela É que foi ali que eu me apaixonei. Exato. Aí eu tava tentando contar tudo pra ele, e aí chegou uma hora que eu falava alguma coisa, aí os personagens começavam a falar e eu parava. Aí eu falava mais alguma coisa, aí teve uma hora que ele virou pra mim e falou assim, mano, esse filme não tem um respiro. Ele é muito frenético, e isso é bom, porque ele não tem barrigada. Sim. Ele vai embora, sabe? Eu achei ele muito divertido, muito gostoso. As músicas são legais, a história é muito boa e a forma como ela se conecta, eu gostei muito. Ele entende muito o conceito de RPG mesmo, que é uma coisinha Sim. te leva pra outra coisinha, Sim. que te leva pra outra coisinha, que te leva pra outra coisinha, que te leva pra outra e personagens coisinha. que vão Exato. os heróis E principais são os mesmos. Exato, e são carismáticos, que você quer conversar, apertar lá pra conversar mais, pra saber mais sobre ele, e pegar o artefato e não sei o quê. Pra mim foi uma surpresa. E a gente ficou aqui falando, porque a parte do pássaro, porque tem efeitos práticos muito bons. É isso que eu ia falar, o filme Muito. inteiro, ele é permeado de efeitos práticos e é maravilhoso. A hora do peixão, que tá com o gatinho dentro da boca, aquilo ali é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso. Mas não vamos dar spoilers, mas Sim. também tem toda uma questão, assim, que eu acho que essa, pra mim, é a parte que mais me pega, assim, que não era um filme que eu tava esperando. Não. Zero, Eu quero esperava. dizer que eu tava esperando, sabia? Você- eu vi o trailer. Você tinha Eu vi o trailer e falei, gente, eu vou adorar esse filme. Eu quando Nossa, vi, assim, ele passou nada. completamente Eu por acho baixo que da achei que até... ela Eu, fosse não sei, adorar. eu também não tava muito atraída, assim, Claro, eu imagino que pessoas que jogam RPG, que, né, Sim, gostem de Dungeons and Dragons, deviam estar muito empolgadas. Eu, pessoalmente, como não jogo, falei, na minha cabeça, eu falei, talvez seja mais uma aventura genérica, tal, sei lá, porque a gente sabe que Hollywood agora tá se esforçando pra ter uma nova franquia. Tá tentando, assim, com todas as suas forças, criar uma franquia do zero. E a gente teve isso, assim, acho que com Jumanji, talvez foi a última, assim, que começou... Não sei a última, posso estar... E não foi peguei de cabeça, assim. original também não, né? Porque eles pegaram lá exato, atrás então do zero, filme. esquece. Também não foi assim, nossa, inventamos um novo Exato. MCU, assim. Exato. Mas tá todo mundo tentando, todos os estúdios tentando criar o seu novo momento ali, sua nova fantasia. E aí eu falei, sei lá, não sei. O que eu acho mais doido é que o Dungeons and Dragons, ele era muito perigoso nesse sentido, né? Porque é uma bolha pequena de fãs, de fato, sim. que joga e que se dedica àquilo. Tem gente que tá jogando o mesmo jogo de Dungeons and Dragons há, tipo, 30 anos. Sim. E aí, eu não vi ninguém falando mal desse filme. Sim. As pessoas saíam satisfeitas. Exato, e eu acho que foi isso que mais surpreendeu, assim, é aquela coisa, às vezes quando a gente tá com a expectativa tão alta, Exato. o tombo também é mais alto. Então quando a gente só tá assim, vou assistir um filme, de repente aquilo te conquista, você fala, meu Deus, a primeira vez que eu comecei a prestar mais atenção foi quando o pessoal veio pra CXP, falei, o Hugh Grant não ia num filme com um roteiro ruim, sabe? Aí eu peguei, bom, se bem que sim, né? Mas enfim. Às vezes ele tá na fase Nicolas Cage dele, Exato. precisando pagar a conta. Rayfield é ótimo. Não, mas essa fase do Nicolas Cage já passou, ele já quitou Ele a já dívida. teve essa fase, exato. Ele E aí saiu. eu falei, bom, sei lá. Mas a gente começou a ver, e aí quando eu vi o trailer também falei, mas fui bem assim, flat. E aí quando o filme, eu acho que o que é o mais legal pra mim é como os personagens, eles te conquistam ali, é como uma história que começa e termina. Sim. Mas deixa gancho pra continuar. Porque é um Amiga, universo, mas se você não tem quiser gancho. As possibilidades continuar... são infinitas. Se Não você tem gancho, quiser continuar, mas ele não tem gancho. Acho assim, não é aquelas coisas que A- acaba a o filme e história tem um gancho. A termina história ali. termina ali. Não, Então eu concordo, você... mas é que eu gosto disso, sabe? Eu gosto da ideia dele falar, estamos abertos pra Porque mais. ele é episódico, né? Exato. exato. Então, eu acho que é isso que falta um pouco em Hollywood, que, por exemplo, muitas... Eu tava até pensando em séries que, deixam um gancho pra segunda temporada e são canceladas. A gente deu esse exemplo
exemplo, também, de... o filme do Rei Arthur, que deixa lá literalmente um gancho Adoro esse filme. pra começar a Távola Redonda. Esse não tem Adoro. gancho Nossa, a nenhum. gente tem Se muito você- que fazer. É Adoro, a reunião eu de fico pauta. Que essa triste, pauta é. a gente tem que fazer. Nossa, Filmes eu com lembro. final aberto, Eu lembro sim. lá do Menino com o Dragão também, que era tipo toda uma franquia nova que eles queriam fazer, que o menino tinha o dragão, tinha a Joss Stone no elenco. Ai, eu lembro, Absurdo. é verdade. É Egon, não é isso. Eragon. Eragon. O É com Pedro. Jeremy Irons. Gente, o Pedro leu É. todos os livros de Eragon. Ele é o maior fã da história Eu de Eragon e a gostei do primeiro decepção filme. dele É. com esse filme. Era o pra ser primeiro uma nova filme. franquia, ou É. tipo Divergente também. Ai, que, coitado, tipo, nossa, nem me Divergente. fala que me dá Divergente gatilho. Divergente, Mas é coitado, pro horrível. elenco é trauma. Essa é uma Não, e pauta aí ia ótima. voltar pra série, aí não voltou. Nossa, péssimo, não, gente. assim. É Percy Jackson. Exato. Gente, aqueles filmes não dava, não. Mas é isso, assim, acho que a grande treta é, se esse filme fosse, muito mal, sei lá, as pessoas não gostaram, fechou ali, acabou. Exato, Ele tem sim. espaço pra ter um segundo filme, mas a história dele é fechada. Acho que isso mais me conquistou, assim, falta um pouco disso em Hollywood. Acho que antes era corajoso você ter um gancho. Agora, pra mim, é corajoso você fazer uma história que termina, sabe? É? Porque pra você Sim. meio que bota fé naquilo. E eu acho que o grande viés desse filme que rolou foi a janela que ele foi lançado, infelizmente. Porque ele concorreu com o Mário. Sim. E aí ele saiu ele- depois da janela dos Estados Unidos aqui no Brasil, porque ele estreou 3 semanas depois da estreia dos Estados Unidos. E eu não sei qual foi o pensamento da Paramount pra fazer isso, mas foi a pior decisão que eles Porque tomaram. se esse filme sai em algum momento Que com não tem- um pouco não. mais em baixa, Sim. ele ia estourar, assim. É que Sim. você põe com um concorrente tão grande que, sabe, como a gente acabou de falar de Mário, que vai levar a família inteira, que tem nostalgia, né? Você tem que conquistar uma nova audiência. E quando você Sim. pega esse momento e fala, putz... É, e aí assim, ele deveria ter feito mais dinheiro do que ele fez agora. E ele é um justamente por filme isso. que dá pra levar a família, assim. Ele é um filme, uma aventura bem Nossa, ele é um filme despretensiosa, delicioso. super ele é muito divertida de assistir. divertido. Só que se você tem no cinema Mario, que é uma animação, que já é uma coisa mais família, você tem Dungeons and Dragons, que é até difícil falar o nome pra muitas pessoas, Sim. aí você vai ver Mario, entendeu? Tipo, a não. concorrência ali é até desleal, entendeu? Sim, Chega. e Mas tem é o- muito gostoso de assistir. gente. O Guilherme Domingos até mandou aqui. D&D é maravilhoso, eu amei demais. Não sou fã, nunca joguei RPG na minha vida, também não. Mas conseguiu me conquistar sem ressalva nenhuma. Amigas, vejam. Então, assim, eu acho que é isso. Assim, é um filme que ele concorreu com filmes... Minha mãe tá ligando. Perdão, mãe, agora não. Já desliguei. Mas eu acho que é um filme que ele, infelizmente, lançou na janela errada. Pra mim, Eu esse é o também rolê. Devia acho, ter lançado, assim, em setembro, sabe? Que não tem Ele não foi lançamento. mal também. Não foi mal. Mas ele deveria ter ido melhor. É assim, eu acho que foi bem pra um primeiro filme de uma nova franquia, assim. Eu acho que também Ele também não tem um orçamento, assim, exatamente. né? Então, tipo... E eu acho também que uma coisa que dá pra ver muito no filme é que os atores estão tão felizes. Eu acho que eles tão. estão tão Tá muito bem-humorados. Até Eles nas estão... viagens de promoção, Exatamente, assim, eles estavam muito afim de fazer esse filme, sabe? Sim. E os diretores, gente, eu amo os diretores. Eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos. Não, é um filme, pra mim, a palavra é divertido. Assim, eu me diverti demais. Ele é bem divertido, Exatamente. Foi, pra mim, eu E não é esperava melhor ainda absolutamente... quando você não espera absolutamente Absolutamente nada. nada. Aí você se diverte, né? Eu vi os trailers e eu achei, talvez eu goste dessa farofa aí, mas assim, É. não vou me comprometer. E aí, nossa, quando sentei, aí eu vi com o Fábio, aí eu tive a experiência com o Fábio, aí depois a gente... É sempre uma experiência com o É, Fábio, um né? sempre Porque- cada uma, Sempre. tem uma experiência com o Fábio. Eu tive a experiência com o Fábio com o trem bala. O trem bala. Olha só. O Fábio, cada vez ele escolhe Ele tira o uma melhor amiga. de nós. Exatamente. Mas aí, Irmão de todas nós. ele é nosso irmão, coletivo, exatamente. Mas e é isso. Nossa, a cena, o pássaro caindo, O quando eu vi pássaro é aquilo, eu disse, maravilhoso. meu Deus! Não, gente, eles ficam falando, o Jonathan, hoje vem o Jonathan, quando ele É uma aparece... piada muito bem então, é construída. muito boa. É E, muito Gente, eu legal. acho que o Maicon, ele também colocou um fato muito importante aqui nos comentários, que ele colocou assim... O nome do filme tinha que ser Caverna do Dragão filme. No Brasil ia bater recorde. É. Gente, Mas é que que não tem um fosse Caverna do problema, Dragão, é. fosse assim, Cavernas e Dragões. É. Sabe? Deixa eu Blink, explicar blink. isso também. Quando eu fui pra pré-estreia do México, e lá Que ele inclusive tem um chamava... vídeo muito bom no Entre Migas, Correto. assistam. E lá ele chamava Calabouços e Dragones, porque é traduzido. Só que o problema aqui é que a série de TV de Caverna do Dragão foi traduzida antes de Dungeons and Dragons, os livros de RPG, terem registros de
Autoria. Registro autoral? Isso. É isso, eu esqueci a palavra. Era uma época onde as coisas aconteciam de uma forma um pouco menos anos 80. tão legalizada assim, Anos né? 80. E aí ela foi traduzida. O problema é que a série de TV não tem absolutamente nada a ver com os livros. Então, esse filme é baseado nos livros. Ele é Do jogo coproduzido mesmo, pela RPG. editora dos livros. E eles têm Então eles dentro... tiveram e como os livros não têm tradução aqui no Brasil, eles tiveram obrigatoriamente que colocar Dungeons and Dragons no título. E esse é um dos outros motivos que eu acho que o filme não foi tão bem aqui. Porque é um O nome título. difícil, né? Não é só um nome difícil, ele é muito específico. Sim. É pra uma bolha muito pequena. Além dele ser difícil de falar, ninguém sabe o que é. Tipo, se você sai da bolha da gente, assim, De que cultura é pop, né? cultura pop, que tem um conhecimento um pouco mais A profundo palavra desse assunto Dungeons já é específico. muito Muito difícil de falar. difícil, Dungeons. E o Dungeons. que é Dungeons, sabe? Enfim. Entendeu? E é isso, eu acho que... Eu tava até conversando com o Rê, eu falei, cara, se esse filme tivesse outro título, ele ia ter outra vida, Sim. sabe? Principalmente Mas, aqui no enfim, Brasil. é. Nossa. Mas olha, a gente tá Cavernas aqui... e Cavernas e Dragões. Dragões. Cavernas e Dragões. Cavernas e Era Dragões. Cavernas e Dragões. Era a gente isso, era matou. tipo um... É. Não é igual. Mas tá aqui, ó, Você tá não adorava quase. no México falar, cala de dragão, né? né? Mas, resumindo, leva o nosso selo, né? Leva, É o nosso leva. top do mês junto com o Mário. Aqui, ó. Tchu. Mas cadê o flop desse mês? Ai, gente, o flop. O flop é complicado. Aí, flop é muito complicado. complicado. Eu vou Essas defender o flop. As migas aqui nos comentários vão me massacrar, mas vamos lá. Não eu vou massacrar, não vou falar nada. Não, vai Porque sim. eu não Vai sim, porque eu também não, e a gente já Tá bom. combinou. Na verdade, mas, vai ser um bom exemplo de toda a conversa que a gente teve antes Exato. sobre opinião. Exatamente. acabou a bateria do meu... Opa! Mas vamos lá, gente. O nosso flop, e eu falo com muita dor aqui, é The Mandalorian. Mas a gente vai explicar por quê. A E o terceira nosso... temporada. Terceira temporada. E não é por causa da história. Você sabe que a gente tá comentando aqui muito, não só sobre a trama em si, mas muito o que envolve, né? O lançamento, o público, a repercussão. Nossas lives aqui no Té, a gente gosta de comentar muito sobre isso também, que já geralmente são coisas que já lançaram há um tempinho. E o que tá rolando? Eu assisti só os 2 primeiros episódios da temporada. E o que eu sinto que rolou com o Mandaloriano foi ela perdeu a força. E o nosso flop é a força de Mandaloriano que foi perdida. Não é a série em si, eu não vou entrar em mérito de trama aqui. Mas quando você pensa no lançamento de Mandaloriano, foi um surto. Baby Yoda, aquelezinho, depois que a gente descobriu que era Grogu, e blá blá, e todo mundo queria boneco daquilo. E a Disney tava assim, foi tão... pela primeira vez, eu acho, assim, que eles não vazou nada pra eles poderem fazer boneco, tanto que lançou só depois, assim, o pessoal morrendo pra ter boneco, foi lançar meses e meses depois, que a Disney não quis revelar, fez, assim, a trama perfeita. E é uma coisa que pra Star Wars sempre é difícil. Porque quem não é fã de Star Wars, é muito difícil você se introduzir no universo, assim, qual que é a obra? O que eu vejo primeiro? Eu vejo desenho, Na verdade, eu vejo isso é animação. um mito, porque Star Wars começa na metade. É. Star Wars é Exato. pra você ver de qualquer ponto. Mas as pessoas que não sabem ficam muito confusas. Sim. E quando você vê Mandalorian na primeira temporada, é literalmente uma série pra falar assim, essa é a série pra você começar a ver Star Wars. Porque se você não conhecer nada, você vai entender o universo, Sim. você vai entender por que é legal, por que é diferente, porque não é só navinha. Assim, você entende toda essa lore de Star Wars na primeira temporada e é perfeita. É lindo. Eu assisti, eu lembro que eu não queria ver, eu tava com bode. Eu falei, mano, Mandalorian, o que eu quero saber de Mandalorian? O meu irmão me sentou, me Que obrigou. é esse nome? Que é Exato. isso? Quem é esse? Não tô afim. E aí, a grande questão... Ó, já tão me massacrando aqui nos comentários. Mas, segunda temporada... Gente, lembra, a gente acabou de passar esse recado. Tudo bem. Mas entendo, Poxa. vocês vão entender meu ponto. Como eu falei, não tô falando da temporada, tá? Tô falando sobre a repercussão Já da tá se temporada. defendendo. Já tô me defendendo. Tá todo mundo, revolta, Patrícia, pelo amor de Deus, o quê? Não. Calma. Aí, a segunda temporada foi ótima também. E assim, trouxe o Luke de volta, foi todo aquele surto, a Nossa galera... Assim, Senhora. gente, Mandaloriano estava toda semana no Trending Topics. Isso é verdade. Toda semana. E era assim, mesmo que você não estava dentro da bolha Star Wars, você ouvia as pessoas falando sobre Mandaloriano e etc. Que foi o que aconteceu comigo. Nas 2 primeiras temporadas, eu sabia o que estava acontecendo na série de uma maneira geral, porque vocês comentavam muito, eu via no Twitter. Sabe? Exato. Todo mundo tava falando o tempo inteiro. Principalmente a segunda temporada. E aí, o que aconteceu? Esse é o nosso flop. Primeira coisa que aconteceu. A história de Mandaloriano continuou em Boba Fett. Isso foi um tiro no pé bizarro.
Por quê? Eles que... A Natália já tá... Eu, a Natália, que tá A assim. Natália Eu gosto de Boba Fett. Eu também, eu vou Não, defender pra Mas é o sempre meu Boba problema que aconteceu Fett. com a Marvel também. Exato, foi um Sim. tiro no pé, porque igual aconteceu com a, sei lá, Ah, não, com foi WandaVision, muito uma venda casada, Foi. absurda, Esquisito. assim. Por que eu Pra comecei a... completar este quebra-cabeça, você precisa só comprar outros 18 quebra-cabeças. Exato. É. E aí, foi esquisito, por quê? Por exemplo, o Pedro, meu namorado, não assistiu Boba Fett. Eu assisti. E pra mim, os melhores episódios de Boba Fett são os que aparecem o Mandaloriano. Mas tudo bem, até aí a história dele continua lá, vida que segue. E aí, quando começou a nova temporada... Pensa, gente, a gente estava com Pedro Pascal no seu auge, com Last of Us, que todo mundo só falava disso, era a série do ano, tá? Não, né? Por enquanto é a série do ano, tá aqui com uma mega audiência. Eles estavam ao mesmo tempo no ar em 2 séries grandiosíssimas. E por que ninguém tá falando de Mandaloriano? Aí a gente foi ver, realmente, o primeiro episódio da nova temporada, o que eu já achei esquisitíssimo quando eu dei o play com o Pedro, o Pedro não assistiu Boba Fett. Aí não teve o que aconteceu em Boba Fett? Eles tiveram um recap da segunda temporada. Aí o Pedro olha, mas por que o Mandaloriano tá com o Grogu? O que aconteceu? Eles não explicam. Assim, porque no final da segunda temporada, eles se separam. E aí no começo do terceiro, eles estão juntos. Mas eles se juntam mesmo em Boba Fett. Então não faz sentido. Aí eu tive que pausar, explicar pra ele o que aconteceu, e aí já ficou meio esquisito. Mas eu esse é acho o que- problema de você querer juntar tudo, né? Tipo, Exato. é legal, a ideia, muito boa, parabéns, você querer juntar tudo, mas não funciona. É porque o problema é que o Mandaloriano acaba... O Mando acaba sendo um personagem importante na trama de Boba Fett, né? Sim. Então ele tá lá porque é como eles criaram aquela história. Se fosse só uma coisa paralela, Exato. algo que não fizesse Exatamente. diferença, faria muito mais sentido. E a série do Boba Fett é pra quem é muito fã de É Star muito Wars. específico. É específica, é pra quem é fã. Mandaloriano não é, ele tinha Exato. saído da bolha. Ele É. era pra aquelas pessoas que consomem algumas coisas de Star Wars, assistiram Mandaloriano e amaram. gostaram. O Boba Fett, se você não é fã de Star Wars, se você não tem o mínimo de apego pelo personagem Boba Fett, você não vai assistir a série. Não, e aí, nessa terceira temporada, a grande questão é que, assim, eu gostei. Eu acho que é uma temporada irregular. Ela, Não eu falei assim, quando chegou no último episódio, eu falei, o quê? Já tá no último episódio? Ela Hã? é bem irregular. Eu acho que eles tentaram desenvolver mais a história dos Mandalorianos, Sim. o arco da Bo-Katan. Tipo, E assim, você tem que se importar com isso É, pra exato. você gostar e dessa ele temporada. deixa num ponto pra retomar um espírito de aventura. Ele faz isso pra fechar esse arco e ele deixa num ponto onde a série, talvez na quarta Mas temporada... a questão é, será que ela vai voltar? Vai. E e as pessoas vão voltar É, junto, isso... sabe? o que problema Star é Wars, esse. Star Wars, eu acho que, como Star Trek, e aí no ponto também pelo investimento da Disney, eu acho que sempre vai ter alguma coisa, Sim, assim, porque ela tem sim. um público cativo muito fiel Então- e muito nichado. Eu concordo com você, mas ao mesmo tempo eu questiono também, por exemplo, a gente tá vendo cada vez mais produtos de Star Wars. E a gente tá também ver esses produtos de Star Wars tendo um certo problema em ter uma audiência contínua, sabe? Que ela se mantém. Na maioria das vezes a crítica tá ficando muito ríspida com os produtos também. Os produtos também, eles não estão sabendo direito pra onde ir com esse negócio. E aí eu fico me questionando, vale a pena você fazer uma movimentação tão ousada quanto essa de vamos voltar pro espírito de aventura e perder uma parte do público? Mas é porque no foi meio do isso caminho? justamente que funcionou no começo. Sim. Tipo, ela era mais Concordo. simples, ela era mais episódica. Não. Tipo, ali ele tá E- muito focado na lore mesmo. Então você Sim. tem que ter uns conceitos sobre Mandalore, sobre os Mandalorianos, que é muito específico, porque vem de Clone Wars, vem de E Rebels. se você não assistiu, você tá perdido. E aí É. o sentimento A que própria Bo-Katan, É. entendeu? Tipo, ela é uma personagem maravilhosa. sim, mas ela você veio das animações. Você tem que ter um envolvimento mínimo. Eu acho que a série ela não fez o esforço pra explicar. Sim. Ela E já isso, pra presumiu mim, que você assistiu tudo. Pra mim isso Sim. foi problemático. É. Acho que ela podia ter dado a mão. Ela podia ter sido um pouco mais professoral nesse sentido, porque o sentimento que eu tinha assistindo é que eu tava vendo algo, tipo, universo expandido, os livros, sabe? É algo exatamente. muito assim, nossa, eu sou muito fã, eu É. consumi tanta coisa de Star Wars que eu quero mais Tem tudo. e, tipo, vou pra todos os cantos, mas é muito específico. Exatamente. eu Tipo, só um detalhezinho. Por exemplo, a gente tem a primeira aparição de um personagem que vem de Rebels, que é uma animação. E se você não assistiu,
Tipo, você nem sabe que é uma participação. Você nem sabe que é um easter egg. Você não sabe nada. Vibrando. Eu também. Eu surtei. Eu fiz Fiquei muito mas, por exemplo, mas é isso. mas não faz não- diferença nenhuma pras Tipo, não faz pessoas. diferença de Então, e é uma só coisa porque que eu é acho fã. que fizeram muito bem na segunda temporada, quando foram introduzir a Ahsoka Tano. Eu não vi Rebels, Nossa, não Ahsoka é vi Clone Wars, e eu hoje adoro a personagem sem ter visto as animações. Então, assim, a Natália e a Bel, elas são o parâmetro fã hardcore que viram Sim. tudo. Eu sou o parâmetro de fã que tava gostando muito de Mandaloriano especificamente. O que aconteceu com o Mandaloriano, ó o paralelo, Bel, Ai, me meu pega. Deus. O que aconteceu com o BBB. Por essa você não esperava. Segura a minha análise, segura a minha Isso análise. aqui é uma Lá conversa vem, descontraída. lá vem, lá Segura a minha vem. análise, segura. BBB 2021 foram incríveis. Maravilhosos. Foram maravilhosos. O 22, ele tava no hype do 21. Então, as pessoas estavam querendo ver, estavam seguindo a galera nas redes sociais, e tava um surto, mas o BBB não tava entregando. Isso aconteceu com o 22. E o 23 já, enfim, todo mundo... Depois a gente discute essas tretas. O que aconteceu com o Mandaloriano? Primeira temporada, foda. Segunda temporada, muito boa. Patrícia no áudio Quem do pegou? Quem pegou, pegou. É isso. E aí, logo depois da segunda temporada de Mandaloriano, veio Boba Fett, que era uma série muito nichada. Muito. Muito lado B. Eu assisti Boba Fett assim, chorando, que saco, que série chata. Esse protagonista com carisma negativo. Eu e a O Natália carisma assistindo. negativo é o carisma dele. Exatamente. Eu e a Natália Não. assistindo com um sorriso no rosto. E a eu Natália assim, assistindo um saco. Eu assisti junto com meu pai, que amou Mandaloriano também, ele odiou Boba Fett. Então, assim, o que aconteceu? Só que Boba Fett ainda tava no hype das 2 primeiras temporadas de Mandaloriano, assim como o BBB 2021 no 22. Ela Então, voltou lá. Não, mas eu tô falando isso, que é pra fazer comparação. Então, várias pessoas que gostaram de Mandaloriano foram ver Boba Fett e E aí desistiram. odiaram Sim. e não E é quiseram claro, E voltar. não logo quero mais, depois do porque- Boba Fett veio a outra, como é que chama? Endor. Obi-Wan? Andor. Ah, não. Não, Teve o Obi-Wan. Obi-Wan a gente não Obi-Wan fala. não existe. Não, Obi-Wan a gente não fala. existiu. Não, A gente Não fala. existiu. Ela Sério, fala de não. Star Wars e de... Não, essa gente Obi-Wan não apaga, existiu. apaga. Mas veio o Andor, Mas a que minha é sensação- perfeita. Andor é perfeita. Andor é A perfeita. sensação é isso também, porque, por exemplo, eu sou fã casual. Eu assisto de vez em quando, gosto mais de alguns filmes ali. Não sou fã como vocês, não sou fã como você. Eu sou menos ainda. Tipo, se Sim. eu tiver que fazer um ranking de quem é mais fã, que é a Natália Bel em primeiro, a Paty em segundo e eu em décimo. Então, eu Belo ligo, ranking. eu não me importo, eu conheço de maneira geral o universo ali, mas não me importo. E aí, é isso. Eu acho que as pessoas como eu, que foram ver Mandaloriano com a maneira como vocês tentam me convencer a assistir, é tipo... Beleza, legal. Aí depois o Mandaloriano sai Boba Fett. Aí depois sai Obi-Wan. Aí você fica... Não, é porque eu acho que o que Sabe? rolou... Então, eu acho que assim, eu falando assim de universo Mandaloriano, que é Mandaloriano e Boba Fett. Logo depois da segunda temporada, saiu o Boba Fett. Que aí foi o que cagou... Meu Deus, foi o que zoou tudo com as pessoas. Patrícia está muita confortável. Raiva, é muita raiva, gente. Desculpa, é que eu tenho muita raiva Raiva do que por aconteceu com a quê? série. Boba Fett é Porque, maravilhoso. então, mas o Boba Fett, ele afastou todo o público que o Mandaloriano Foi. tinha conquistado. Acho que foi isso, esse era o meu ponto final. Que era esse público que queria ver uma coisa mais leve, ver aventura, ver uma coisa episódica, conhecer o universo do Star Wars, que Mandaloriano eles iam introduzindo coisas assim, mas não era aquela lore pesada que você precisa saber, você precisa estudar. E aí o essa Boba terceira Fett foi. era isso. E aí ele afastou completamente o público. Então eu acho que até o próprio Andor foi prejudicado pelo Boba Fett. Foi. E aí, quando você voltou com a terceira de Mandaloriano, eu lembro que, assim, Boba Fett, que foi uma série, pessoalmente, pro público não foi muito legal, entrava nos Trending Topics toda semana também. O declínio da massa do público aconteceu quando acabou Boba Fett. Falaram, não vou ver mais, não, muito complicado. E eu acho que demorou muito tempo pra essa temporada de Mandaloriano Sim, também. Foi sim. muito Sim. tempo É. entre o final e, tipo, aí ter ali eles achando, foi um excesso de confiança, eu diria. Sim. Foi um excesso de confiança. E também,
O Mandaloriano foi criado pelo Jon Favreau e pelo Dave Filoni, que é o que fez... Ele é basicamente o discípulo oficial do George Lucas. Ele é a pessoa que mais as entende... animações. Exato. Ele trabalhou em Clone Wars junto com o George Lucas, depois criou Rebels. E ele é a pessoa que mais entende de Star Wars ativamente hoje dentro da Lucasfilm. Ele é o cara que você vai procurar. E o Jon Favreau fez correto, foi até lá e falou. Só que aí... Filoni conseguiu o que ele queria. Não, ele conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu o quê? Levar a personagem dele, a Ahsoka Tano, para o protagonismo, fazer a série e desenvolver o Rebels, que era animação, no live action agora, porque basicamente vai ser um derivado disso. Você vai continuar a história de Rebels no Ahsoka. Então ele estava trabalhando ali. E o Mandaloriano, a terceira temporada, eles não estavam envolvidos. O Favreau escreveu os roteiros e tal, mas não teve acho que uma participação ativa para deixar as coisas mais concisas e mais palatáveis. Entendi. E aí o negócio pra mim faltou. Pra mim um processo que na Pixar funcionava muito, que pra mim era o segredo do negócio, trabalhava o produtor e o diretor juntos, o criador de tudo e o criativo e o cara dos negócios. E eles trabalhavam juntos. Que é o que a DC tá fazendo agora. E eles trabalhavam num método que você mostrava pra toda a empresa também. Então, o que isso vai acontecer? A pessoa vai olhar, você mostra pro seu amigo e você fala, não entendi. Não entendi. E faltou isso. É pra alguém de fora, Exato, né? Faltou alguém falar, então, não entendi. Mas por quê? Pra outro. Como assim? isso? Porque por isso que as meninas, eu falei assim, gente... Porque eu assisti só 2 episódios dessa temporada e começou a sair várias outras coisas. Falei, vou ver outras coisas, depois eu volto pra Mandaloriano quando tiver toda completa, que é o caso agora. E aí, eu até falei, tá legal a temporada? Tá? E elas, eu tô gostando. Só que aí eu percebi que era muito porque elas tinham um background que elas passam pano. Tô brincando. A gente não passa pano, a gente é fã e a gente se importa.